Olá, estudantes. Eu sou Imaculada Oliveira, professora de língua portuguesa, e a gente vai continuar as aulas. Hoje a gente vai trabalhar com gênero textual, folder, né, que é um tipo de texto que circula muito na sociedade, e entender a importância desse texto circulando e a linguagem publicitária que é muito utilizada nesse tipo de texto, certo? Então, a primeira coisa, quando a gente trabalha com esse gênero textual folder, é que ele é um gênero textual, que ele é constituído por um material gráfico, né, de pequeno porte, geralmente é composto por uma única folha de papel com uma ou mais dobras e apresentando conteúdo informativo ou publicitário. Não sei se vocês já tiveram em algum evento, às vezes em loja, em shopping, e a gente está passando e entregam para a gente papelzinho, que é um gênero textual, é um folder, né? Ele tem uma informação, ele tem um conteúdo publicitário, às vezes tem uma única folha, ele tem um papel que dobra, mas ele é bem objetivo, a linguagem, né? E ele tem uma finalidade comunicativa. E esse tipo de texto é um gênero textual que é conhecido como folder. E aí a gente vai entender mais alguns aspectos desse texto. Ele é uma estrutura dobrável, às vezes é um papelzinho que a gente faz 2 voltas, 3 voltas, permite organizar as informações de forma compacta e estruturada, né? É justamente por essa facilidade de acesso. A pessoa entregou, é muito rápido, eu vou abrir, vou olhar, vou fazer a leitura. A linguagem bem objetiva, até porque quando eu estou passando num evento, em algum lugar, eu estou ali muito rápido, passando, eu não vou parar para fazer uma leitura longa. Então, até essa situação de circulação desse gênero textual faz com que ele tenha essa estrutura mais compacta, né? Além disso, esse gênero textual folder, ele tem essa capacidade informativa justamente por ele ser um tipo de texto que ele é ideal para transmitir uma quantidade significativa de informações sem sobrecarregar o leitor. Se eu estou passando rapidamente, recebo um folder, um papelzinho, eu preciso ter uma linguagem objetiva, direta, precisa ser algo realmente informativo para eu poder olhar, legal, interessante, e conseguir realmente fazer a leitura, né? Porque se for algo muito longo, que for necessitar de mais tempo para poder fazer a leitura, provavelmente a pessoa ali que recebe um folder vai dobrar, colocar no bolso, jogar e o folder não vai alcançar a sua finalidade comunicativa, né? Que é que a pessoa faça a leitura e se interesse pela informação que está sendo representada nesse tipo de texto. E além disso, é importante a gente entender, quando a gente fala do folder, ele tem aquele apelo visual. Eu pego aquela folhazinha que entrego e aí eu olho, às vezes tem uma imagem, tem um texto verbal ou um texto não verbal, e às vezes de cara aquilo dali chama atenção. E aí eu, legal, aí abro e vou ver qual o conteúdo desse texto, né? Então, tem como característica desse gênero textual esse apelo visual, né? Então a gente percebe o uso de imagens, cores, designs atraentes, tudo isso para tentar captar a atenção do público, né? Isso é uma característica desse gênero textual. E também tem um outro viés, que é a questão da versatilidade, né? Utilizando diversos contextos, campanhas publicitárias, eventos, divulgação institucional. Então, é um gênero textual que é muito utilizado na sociedade, é um gênero que repassa informação e a forma com que essa informação é repassada precisa ser muito bem pensada para poder, de fato, prender a atenção do público. Por isso que a gente tem essa questão do apelo visual, imagem, uma frase, uma cor ali atraente para que o público consiga olhar aquele folder, aquele papel e vá, de fato, fazer a leitura e entender o que é que está sendo apresentado nesse gênero textual. E, além disso, né, é importante a gente entender que esse gênero textual, olha aqui esse exemplo que eu coloquei para vocês observarem, né, desse folder. A gente tem aqui uma linguagem mista, né? Por que linguagem mista? A gente tem o texto e tem imagem. A gente tem alguém ali com câmera mostrando ali que a pessoa está filmando, batendo foto, e a gente tem as cores ali, vermelho, um pouquinho maior, aí a gente já tem aqui uma outra cor. Então, a ideia do folder é que representa uma informação, mas isso seja interessante para a gente, para quem está lendo o folder, de alguma forma atrair a atenção da pessoa que está olhando esse determinado folder, né? E aqui a gente tem nesse exemplo: conheça nossas opções de viagem de baixo custo, desfrute do que há de melhor e vive experiências inesquecíveis. Que experiências inesquecíveis são essas? E a gente já tem uma linguagem aqui não verbal, um homem provavelmente está no carro com uma câmera fotografando, né? Viagens e aventura, experimente o mundo, entre em contato. Então é um folder
que está repassando uma informação, mas está com uma finalidade, né, de atrair cliente para tentar adquirir esses benefícios e esses recursos aqui que eles estão oferecendo em relação à viagem de baixo custo, né? Então, é um folder que ele repassa uma informação, mas ele tem uma finalidade ali apelativa, né? Uma função comunicativa, a gente pode dizer assim. Então, ele faz uso desses recursos. Poderia ter só um texto. Faço viagens e aventuras, entre em contato, um papel só com isso. Eu ia ter uma finalidade, eu ia alcançar um objetivo específico, né? Eu não ia ter o mesmo efeito de sentido. Mas quando eu coloco todo esse contexto, coloco as cores diferentes, trago uma linguagem não verbal e faço todo um contexto, e depois que eu coloco o contato, isso prende a atenção, porque quem está lendo vai dizer, conheça as viagens de baixo custo, né? Então, baixo custo, um valor mais acessível. Isso chama atenção, né? Desfrute do que há de melhor e vive experiências inesquecíveis. Então tem essa questão de persuasão aqui nesse folder, e tudo isso com jogo de linguagem verbal, não verbal, cores, imagens, para atrair a atenção de quem está recebendo um folder, né? Então quando a gente recebe um folder, não pensem que, tá bonitinho, que legal, isso está me chamando, manda atenção, mas nada é posto gratuitamente, né? E isso está de alguma forma tendo uma finalidade específica, que é atrair a atenção de quem está recebendo esse folder, certo? E aí a gente vai verificar que o folder, enquanto conteúdo, a gente vai verificar que ele também tem duas coisas. Ele pode ser informativo, mas ele também pode ser persuasivo. Por que informativo? Porque ele passa uma informação de dados sobre produtos, serviços ou eventos. Se vocês olharem o exemplo que eu coloquei, ele está passando uma imagem, tem uma informação de viagem, né? Então, isso é uma informação, isso é legal. Mas, junto a isso, a gente tem o quê? Uma persuasão, porque ele tem lá o contato para entrar em contato se alguém quiser esses serviços. Então, a função do folder, ela pode ser tanto informativa como também persuasiva. Por que persuasiva? Porque ela busca, né, esse folder, esse gênero textual, o exemplo que eu mostrei para vocês, fica bem claro, ele busca influenciar a decisão do leitor, destacando benefícios e diferenciais. Então, a gente tem esse jogo de organização linguística, tudo isso contribuindo para que o leitor, a pessoa que está recebendo esse folder, se sinta atraída pela informação e pelos recursos, benefícios que estão sendo oferecidos a esse elemento que está sendo retratado nesse gênero textual. Então, isso é característica também do folder, né? A gente não vai ler um folder e achar que ele está só informando. Por trás disso também pode ter uma outra intenção, uma outra finalidade que é característica desse gênero textual, que é um folder, certo? E a gente precisa entender também, quando a gente trata do folder, que ele também pode ter a função institucional, né? Que é reforçar a imagem e os valores de uma organização. Às vezes a gente tem uma empresa, tem um evento, e aí eu quero enfatizar o que essa empresa preza, o que é que ela destaca, qual a bandeira que ela levanta, e uma linguagem assim mais rápida e objetiva que eu posso trabalhar é fazendo também o uso desse gênero textual, que é o folder, para eu poder repassar essa visão institucional, né? Justamente para reforçar essa imagem, os valores de uma organização. E o folder também tem um viés educacional. Não sei se vocês participaram de eventos ou participam de eventos educacionais, que a gente está indo em feiras científicas, muitas vezes a gente passa por essas feiras e a gente recebe os folderzinhos falando de informações sobre os eventos, sobre as apresentações, os experimentos que estão sendo apresentados nessas feiras, e é bem legal. E aí, quando tem isso, a gente pode dizer que ela é tanto institucional, reforçando a imagem e valores de uma organização, como também pode ser educacional, porque utilizado em contextos educativos para disseminar conhecimento de forma acessível. Então, é um gênero textual que ele tem múltiplas possibilidades de uso, né, de contextos. Ele não é apenas um gênero textual que ele é utilizado para persuadir o leitor, a pessoa que está recebendo, a consumir determinado produto, a fazer determinada compra. Ele também tem esse viés institucional, educacional. Em feiras científicas, isso é muito comum.
A gente receber aqueles folderzinhos com informações bem sucintas e objetivas sobre um determinado conteúdo, um experimento ou algo que quer ser destacado em determinada feira ou contexto educacional. Então, quando a gente pensa em folder, só retomando, a gente precisa pensar nessa ideia. O folder pode ser informativo, né, fornecer esses dados sobre produtos ou serviços. Ele pode também ser utilizado para tentar convencer o leitor a alguma coisa, por isso que ele também tem esse viés persuasivo. O folder também, ele pode ter esse viés mais institucional, que eu vou buscar reforçar a imagem e valores de uma organização, e inclusive pode também ter esse viés educacional, que a gente vai verificar que ele pode ser utilizado em contextos educativos de forma a disseminar o conhecimento de maneira mais acessível. Então é um gênero textual que está aí na sociedade, a gente verifica muito o uso desse tipo de texto e é importante a gente entender essas diversas possibilidades de usos, contextos e finalidades comunicativas desse gênero textual. E ainda trabalhando sobre esse texto, é importante a gente entender que, por ser um gênero textual, que ele tem essas diversas abordagens, que ele pode ser informativo, persuasivo, ele quer chamar a atenção de uma determinada informação. Para isso, a gente precisa fazer uso de elementos que vão contribuir para essa finalidade comunicativa. E algo que é importante quando a gente verifica no folder, a primeira coisa que nos chama a atenção é o quê? A capa. Eu olho, interessante, tem uma imagem, o que é que tem aqui? Que informação esse texto quer repassar? Então, isso é bem legal. Então, a gente coloca aqui como a estrutura de um folder, a questão da capa, né? É uma espécie de chamada principal. A gente tem, às vezes, o título, o subtítulo e uma imagem de destaque. Se vocês voltarem lá no exemplo que eu mostrei da imagem, a gente vê lá que tem o texto, tem a imagem, tem um título e depois ali tem o contato. Ele tem uma contracapa, que são informações de contato, endereço, telefone e outros dados relevantes referentes ao conteúdo e à informação que está sendo apresentada nesse gênero textual, que é o folder. E a gente tem também as páginas internas. A gente tem a primeira capa, mas quando a gente abre, a gente tem informações, às vezes até mais detalhadas, sobre a informação principal que foi apresentada na capa e na contracapa, né? E nessas partes internas, a gente pode ter detalhamento dos produtos, serviços, inclusive informações pertinentes ao objetivo para o qual o folder foi produzido. Então, são elementos básicos, mas se a gente olhar, são elementos que são muito comuns verificados nesses tipos de textos que são conhecidos como folder. E, além disso, é importante, né, eu já deixo aqui destacar, quando a gente trabalha em produção de folder, aqui a gente está fazendo mais uma explanação teórica, mas a pessoa que vai produzir um folder, antes de iniciar a produção, é importante entender o aprofundamento e o objetivo da comunicação. Se é um folder só informativo, eu vou trazer informações sobre a temática, sem ter tanto esse viés apelativo, persuasivo, de querer convencer alguém a alguma coisa, justamente porque ele não tem essa finalidade de convencer, se for essa finalidade. Mas se for uma finalidade que eu estou querendo vender um produto ou fazer campanha de algo, eu preciso, além de informar, ter elementos mais atrativos para que a pessoa que está lendo esse folder se sentir atraída para adquirir esse produto ou determinada coisa que esse folder está querendo representar. Então, por isso que antes de iniciar a produção de um folder, né, o elaborador precisa entender profundamente o objetivo da comunicação. Para que eu estou criando um folder? Qual a minha finalidade? O que eu quero alcançar quando eu distribuir esse folder e alguém receber esse folder e fazer a leitura, né? Será que é só informar? Será que é persuadir? Então, para que eu consiga também pensar nesse sentido, eu preciso conhecer o público-alvo. Preciso conhecer para quem esse folder vai ser produzido. Quando a gente fala de gênero textual, eu preciso entender o conteúdo, a finalidade e quem vai receber, né? Que seria o público-alvo, né? Para quem esse folder, esse gênero textual é destinado. E, além disso, é importante decidir o design, a estrutura do folder, de maneira que isso fique mais atrativo para quem está recebendo esse tipo de texto. Até esse aspecto também precisa ser considerado. Eu vou colocar umas cores mais destacadas, botar uma letra maior, colocar uma imagem, fazer uma chamada que seja mais atraente. Então, o design, toda essa estrutura do folder, isso também é importante para a gente poder atrair a atenção do leitor referente ao recebimento desse gênero textual. E depois de tudo isso, obviamente, a gente precisa o quê?
para qualquer tipo de texto, né? E o folder também é um tipo de texto, eu preciso planejar a redação e garantir que o material seja revisado e aprovado, né? Então tem todo um levantamento por trás. Quem trabalha em questão de publicidade, propaganda, que trabalha com esses designs, de elaboração desses gêneros textuais, que são, que tem mais essa ideia de usar, fazer uma linguagem mais bem elaborada, com recursos mais bem estruturados, imagem, cores, precisa ter toda essa organização, pensar nesses elementos anteriores que precisam ser considerados, para a gente, de fato, ter um bom texto, um bom material, e consiga alcançar o objetivo, né? Então, o folder, ele é esse gênero textual que ele tem essa característica, mas para qualquer gênero textual, para a gente alcançar, de fato, essa finalidade comunicativa desse gênero textual, a gente precisa entender o contexto para quem vai ser produzido, a finalidade e como eu posso elaborar esse texto, e no caso esse folder, para que eu consiga alcançar a finalidade que, de fato, eu queira alcançar com o uso desse texto, certo? Então, são mais informações gerais, mas que são interessantes a gente entender, até mesmo porque, eu não vou produzir um folder, mas eu estou lá na rua, eu recebi um folder, o folder, ele é esse gênero textual, esse folder quer me informar, quer persuadir, e a gente, enquanto leitor, a gente conseguir refletir sobre isso também, né? Já que são textos que circulam na sociedade. E para a gente entender um pouco, né, eu coloquei aqui uma questão para a gente poder verificar. Mas antes da gente ler essa questão, eu vou voltar rapidinho aqui, só para vocês olharem, né, sobre essa estrutura que eu falei do folder, que precisa ter essa questão que chame a atenção. Quando vocês receberem um folder e olharem e verificarem que, isso aqui é um folder, vocês vão lembrar dessas informações e entender. Por trás de tudo isso aqui, o que é que essa mensagem quer? Quer vender, oferecer um produto, tanto é que a gente tem entre em contato, mas para que ele consiga oferecer e vender esse produto, o que foi feito? Tem todo um contexto, conheça nossas opções, desfrute do que há de melhor e vive experiências inesquecíveis. E o que é que está de mais destacado? Que experiências inesquecíveis são essas? Viagens e aventura, experimente o mundo. E aqui eu tenho uma imagem de uma pessoa ali muito feliz, batendo foto no carro, simulando essa questão de viagens e aventuras. E aqui o contato. Então, isso aqui é um exemplo de um folder. E a forma como é construída, aqueles elementos que a gente já falou, para conseguir a finalidade comunicativa, que esse aqui é persuasivo, né? Ele quer convencer a pessoa a adquirir determinado produto, né? Alguma coisa que a empresa tende a oferecer. Então, a gente precisa entender esse contexto. Levando em consideração isso, a gente vai para a questão e verificar, né? Um pouco sobre o que a gente estudou sobre o folder e ver como que a gente pode trabalhar isso nas questões. E aí aqui eu trago para vocês como enunciado. Qual é o papel da linguagem persuasiva em um folder publicitário? A gente já viu que o folder ele pode ter a finalidade informativa, ele pode ter a finalidade persuasiva, ele pode ter a questão educacional. Aqui no enunciado ele está falando do folder publicitário. E aí a gente vai ver um folder publicitário fazendo uso de uma linguagem persuasiva, né? Então, qual o papel, né? Então, a gente vai ver. Letra A. Vocês podem pausar, fazer a resolução e depois vocês vão voltar para conferir o gabarito. Letra A. Realizar uma explicação detalhada sobre o funcionamento do produto. Será que essa visão persuasiva, o papel é isso? Letra B. Informar sobre a história do produto de forma cronológica. A gente viu isso como característica? Letra C. Apresentar dados técnicos e científicos sobre o produto ou serviço. Será que essa finalidade que a gente tem quando a gente fala desse gênero textual folder, né? A gente pode até pensar, não, mas o folder, ele pode apresentar esses dados, ele pode apresentar essas informações técnicas e científicas sobre o produto ou serviço. Ele apresenta, mas a finalidade maior é essa, então a gente precisa ter cuidado também, porque às vezes o gênero textual, ele apresenta determinados elementos, mas ele apresenta esses elementos para uma finalidade comunicativa, para uma outra finalidade comunicativa, né? Ele tem um objetivo maior
por estar apresentando esses elementos, essas informações. Ou letra D, despertar o interesse do consumidor, incutindo uma necessidade de compra, né? Então a gente já pensa um folder persuasivo, essa linguagem publicitária. Então qual seria o nosso gabarito? E aí a gente vai analisar com calma, a gente vai ver que a alternativa que está coerente com essa ideia do folder, nessa perspectiva de ser persuasivo, fazendo uso da linguagem publicitária, que a alternativa é a letra D, que de fato busca despertar o interesse do consumidor, incutindo uma necessidade de compra, que é o nosso gabarito. Eu espero que vocês tenham acertado e a gente vai se encontrar na próxima aula. Eu encerro essa aula por aqui.